Bom, professor, chegando ao terceiro e último bloco, que para nós não é uma alegria, pelo contrário, poderíamos ficar o dia inteiro debatendo, eu terminei o segundo e refaço a pergunta agora, mas não para desenvolver a questão, apenas para que eu forme um juízo de valor acerca daquilo que eu venho decidindo. Para mim, a sua opinião é muito valiosa. Princípio é a fonte normativa, na sua opinião? Na minha opinião, é. Agora, a discussão sobre o que é princípio, o que é direito, o que é regra, é uma discussão que ela é interminável. Sim. Porque cada um que vai discutir parte de um parâmetro diferente. Perfeito. Inclusive parte de sistema jurídico diferente. Muitos estão discutindo as teses do Dworkin, né, do Ronald Dworkin, que faleceu recentemente, que ele fala sobre essas coisas em um sistema do common law. Mas não, mas o Dworkin está errado porque o Robert Alexi, que é alemão, fala outra coisa. O Alexi fala do sistema do civil law, que é o nosso. E como é que você vai comparar ideias que estão falando de sistemas diferentes? Então, por isso que é bastante complicado essa discussão. Mas eu acho que o princípio... também tem aquela outra discussão que o Eros Grau fez nos livros dele, o Canutilho fez no direito constitucional dele, que é norma-princípio. O que é norma-princípio? Diferente de princípio stricto sensu. Né? Está normatizado, você está normatizado no princípio. Desculpe, é norma. É norma. Né? Então, o princípio é aquilo que está no sistema, no ordenamento, etéreo. Lá, e você vai lá buscar para tentar resolver. O difícil é usar um princípio quando há uma norma. Né? É muito difícil. Exatamente. Negar vigência. Negar vigência. Mas com a sua resposta eu já cheguei a algumas conclusões, porque com ela concordo. Então ratifico a minha posição que num momento oportuno nós vamos voltar a discutir. Vamos voltar. Então, professora Márcia, você tem uma pergunta. Professor, eu gostaria de que o senhor fizesse as suas observações sobre o pré-questionamento implícito, a questão do 1025 e a súmula 211 e com essa recente decisão, salvo engano, da terceira turma do STJ. Bom, essa questão de pré-questionamento, a gente puxa o fiozinho assim e sai um elefante. Um elefante lá de dentro, né? Porque o pré-questionamento é um falso problema. Não existe pré-questionamento. As pessoas pensam que existe. Na Constituição de 46 existia, porque a Constituição falava a matéria tem que ser pré-questionada para ir para recurso extraordinário, etc. Né? Não tinha especial naquela época. Lá falava em pré-questionamento, mas a Constituição de 67, 69 e de 88 não fala em pré-questionamento, fala que compete ao Supremo, ao STJ, julgar em recurso especial extraordinário, questão decidida. Uhum. Então o problema é, a questão está decidida, não é que ela está pré-questionada. O que é pré-questionar? É perguntar. Eu questionei. Agora, a Constituição diz que tem que ser respondida. A questão tem que estar decidida para o Supremo e o STJ redecidir em recurso especial extraordinário. Então, para começar, pré-questionamento é um falso problema. Quando foi editada a súmula 282, também a 283 e a 356, isso foi nos primórdios do Supremo Tribunal Federal, quando começaram a discussão sobre súmulas, na década de 60 ainda. Não, essa já são talvez da década de 70, eu não me recordo exatamente a época exata dessas súmulas, mas a questão era ainda se podia falar em pré-questionamento. Aí vem todas as teses, pré-questionamento implícito, pré-questionamento explícito e tal. No meu modo de ver, o ministro Moreira Alves, do Supremo, que se aposentou há bastante tempo, foi um ministro que ficou muito tempo lá no Supremo, ele sempre queria fazer palestra, ele falava assim, olha, a gente só julga no Supremo o que está no quadradinho, ou no retângulozinho. Está dentro do retângulo, eu julgo. Não está fora, não julgo. Então você tem que pegar o embalo de declaração e colocar a questão dentro do quadro, do retângulo. Isso é a metáfora do Moreira Alves. Senão, eu não julgo. Então, a questão eu só posso rejulgar questão decidida. Então, está no acordo. Outras discussões. Mas essa questão é de ordem pública. Então, pode ser conhecido em qualquer grau de jurisdição, em qualquer tempo e tal. Sim. E tem até opiniões doutrinárias que escrevem nesse sentido de que o Supremo STJ, ordem pública está fora de pré-questionamento, etc. Não está, não. Quer dizer, a questão de ordem pública, se ela não foi decidida, ela não foi decidida. E daí que o CPC, não é, diz lá,
sobre no 485 das matérias, no 373 também, as matérias desse inciso podem ser conhecidas a qualquer tempo, grau de jurisdição, etc. O CPC diz isso, nós temos que dizer grau ordinário de jurisdição. Porque o grau extraordinário, né, isso é a Constituição que está dizendo, não é o CPC. Se a Constituição diz que a matéria tem que estar decidida, o CPC não pode dispensar a decisão. Né? Então, no meu modo de ver, tem que estar dentro do acórdão para poder ensejar a revisão em recurso, né, extraordinário especial, em virtude de questão já decidida. Então, o senhor chegaria à conclusão de que, não havendo a decisão e só a provocação, o 1025 seria inconstitucional? Não. Agora vamos continuar a discussão. O professor Ailton fez uma observação interessante, que é o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça baixou a súmula 211, né, que já foi, a professora Márcia falou nela agora há pouco, que tinha o seguinte teor: o STJ não poderá conhecer o recurso especial sobre questão que, a despeito de ter sido veiculada em embargos de declaração, não foi decidida pelo tribunal. Mas essa é a súmula 356, contrário senso. Sim, mas ela está certíssima. Por que está certa? Eu embarguei, não colocou no acórdão. Não está no quadradinho? Não está no quadradinho, não cabe especial daquela matéria. Então, por isso é que se forçava a admissibilidade do especial por ofensa ao 535. Sim. Hoje é 1022. Então, aí o que acontecia? Eu tive caso assim, todos aqui do escritório devem ter tido também, de você esperar entrar com recurso especial por conta do 535, fica 10 anos lá, anula e volta. Para depois voltar. Não, para ele julgar os embargos de declaração. Depois vai ao mérito e aí volta para um recurso especial. Exatamente. Então, o que é um absurdo. Então, o que fez o novo CPC, no meu modo de ver, de forma bastante inteligente? Olha, você entrou com embargos de declaração, o tribunal nada disse, aquela coisa, aquele jargão lá, nada a declarar, tal. Bom, então significa que aquela questão está decidida. Então, é uma questão decidida, digamos, por... Comissão. Por ficção jurídica. É uma ficção legal, melhor dizendo. Por uma ficção, a lei entendeu que aquilo está decidido. Bom, no meu modo de ver, não precisava de mais nada. Eu entrei com o embargo de declaração, não falou nada, eu entro com o especial de tudo, ou extraordinário. É o que o CPC manda. Mas a terceira turma do STJ, no acordo da ministra Nancy, logo no comecinho da vigência do CPC, lá, não sei se é de abril de 2016, bem no comecinho, decidiu que, não, você tem que mencionar a ofensa ao 1022. Mas veio o 1025 para justamente acabar com isso. É uma jurisprudência defensiva que o STJ. Você sabe como eu faço nos meus acordos de embargos de declaração? Eu enfrento, que aí não tem mais discussão, porque todas as matérias foram enfrentadas e eventualmente não enfrentadas, que eu digo que não há omissão, não há obscuridade, a parte fez o papel dela, provocou. E ao final eu digo, desnecessários novos aclaratórios na medida em que o artigo 1025 do CPC. Certíssimo. Pronto, então não tem como fugir de alguém lá em cima dizer não está pré-questionado, porque foi pré-questionado. Isso. Porque a parte não tem defesa contra o fato do embargo de declaração dela não ter sido explicitado. Mas o ponto de vista do STJ é que você... Azar o seu, eu deveria conhecer do especial, pelo 1025. Né? Mas... tem muito recurso. Então vamos... política. É a jurisprudência defensiva que o CPC tentou evitar de todos os modos, mas ainda tem uns espaçozinhos para o STJ fazer esse tipo de coisa. Mas ainda no pré-questionamento, existe uma lenda no STJ, no Supremo e também no mundo jurídico, de que o STJ Supremo não pode entrar no mérito de questões de fato. Só questão de direito que é objeto extraordinário especial. A não ser quando ele quer, né, professor? Não, quando ele quer, ele pode tudo. Aí já entra direto, já examinando o mérito e tal. Mas, na verdade, no nosso sistema de recursos excepcionais, especial extraordinário e de revista, no processo do trabalho, é o seguinte: os tribunais superiores não são apenas tribunais de cassação. Eles caçam o acordo que ofendeu a lei federal, a Constituição, e rejulgam.
Então são dois momentos, são dois juízos que são feitos, o juízo de rescisão ou de cassação e o juízo de revisão, rejulgamento do caso, né? Ao mesmo tempo, mas são distintos esses juízos. Então o que a Constituição não permite é que você inove, traga a questão não decidida no juízo de cassação. Primeiro, quer dizer, eu não posso cassar um acórdão examinando o fato, mas eu posso cassar se ele descumpriu a lei federal, a Constituição, etc. Cassei, tá, e o que eu faço agora? Eu tenho que rejulgar, senão eu teria que devolver para a segunda instância. Como eu vou rejulgar, aí eu sou tribunal da apelação, meu filho. É obrigado. Eu posso tudo. É obrigado. Então, você só sabe disso quando você vai estudar outros sistemas jurídicos. Porque na Europa existem tribunais só de cassação. Na Itália, na Alemanha, na França. Então o tribunal caça e devolve. Ah, se ofendeu a Constituição, está cassado o seu acordo. Dei provimento ao seu recurso. Baixa e o tribunal lá vai julgar de novo. Como nós não temos isso, os nossos tribunais superiores rejulgam essa matéria, né? Então tem esses dois juízos. No segundo juízo, aí vem a questão de ordem pública, reexame de fato, absolutamente, tudo. Desapropriação. Né? Desapropriação. Como é que vai um tribunal de superposição vai analisar se a indenização foi justa sem exame de fato? Não tem como não fazer isso, né? É impossível. Então eu sempre sustentei a mesma coisa. E o que fala a súmula 456 do Supremo? Supremo, ao conhecer do extraordinário, que não tinha especial, né? Ao conhecer do extraordinário, aplicará o direito ao caso, uma coisa assim. Né? O que é isso, na verdade? Não é conhecer, tem que prover, né? Tem que caçar o acordo. Na verdade, é uma atecnia dessa súmula. Que o CPC, no 1034, falou a mesma coisa. Ao conhecer do extraordinário especial, o tribunal aplicará o direito, tá dito, não é o direito à espécie, como fala a súmula. E falava também o regimento interno do STJ, fala ainda. Era 255, agora 257, o inverso, enfim, que repetia a súmula 456. Então é isso, eu dei provimento ao especial extraordinário, eu, Supremo STJ, cacei, porque o acordo ofendeu a lei federal, ofendeu a Constituição e tal, cacei, agora eu vou rejulgar. Nesse rejulgamento, o que eu faço? Aplico o direito. O que é aplicar o direito? Tribunal de apelação, é tudo. Não examinar fato. Então, quer dizer, pode suscitar um dispositivo legal que não foi cogitado pela exatamente. Eu não posso suscitar para caçar. Para conhecer ou caçar. Caçar. Agora, no rejulgamento, vai rejulgar a questão. Eu posso aí entra as questões de ordem pública. De fato, tudo. Posso reexaminar a prova, a perícia, tudo que eu quiser. Posso então reexaminar a legitimação, por exemplo, que é uma questão superada? Perfeitamente. Porque se eu estou rejulgando... Mas primeiro você precisa caçar. Exatamente. Na cassação é rígido. Se cabe ou não cabe. Questão de direito, que está dentro do acordo decidido, né, no quadradinho. Né? Aí é só isso que você pode fazer na cassação. Mas na revisão você pode discutir tudo de novo. Vamos rever, a legitimação está errada, a perícia não foi feita corretamente, tá? Tudo você pode fazer. E as pessoas não se dão conta disso. Mas isso é um pouco velado. Eu acho que não interessa nem os tribunais superiores que as pessoas saibam muito disso. Agora, na prática, como é que ocorre isso? Não, eu sempre falo, as primeiras vezes que eu falei isso lá no STJ e no Supremo, o pessoal ficou me olhando assim. Eu falei, pode perceber que na prática vocês fazem isso. Sim. Vocês só não sabem tecnicamente o que é isso. Mas há precedentes nessa direção. Há precedente. Conheceu, julga a causa. Inclusive aqueles precedentes que defendem a aplicação das normas de ordem pública no julgamento do recurso. Então, isso é uma grande discussão lá. Quando eu percebo que esse problema pode surgir em algum julgamento de sustentação oratória lá em cima, eu falo mesmo. Olha, aqui vai acontecer isso, então é caso de a gente fazer essa separação para deixar nítida a possibilidade de rever fato. Né? Então eu tenho que falar. Mas nunca deu problema, sempre eles conheceram, eles fizeram. Né? Nesses casos. O que o senhor acha dessa restrição agora também, na minha opinião, também uma jurisprudência defensiva, sobre a necessidade de impugnar todos os capítulos da decisão? Porque aí você tem duas situações. Você tem o acórdão que suscita o primeiro recurso, dirigido às instâncias superiores. Digamos que tem vários assuntos. Eu sou obrigado a impugnar todos os assuntos para esse recurso ser admitido na segunda instância. Aí você tem um segundo momento, que é nos casos em que há inadmissão desse recurso no primeiro momento.
eu entro com outro recurso, que é o agravo. Nesse recurso de agravo, eu não posso desistir de algum capítulo, eu posso chegar à conclusão de que a decisão agravada está certa em parte, e apenas insistir no recurso sobre uma parte, segundo a jurisprudência hoje prevalecente no STJ. Se eu fizer isso nesse segundo momento, meu recurso não será conhecido, porque eu não impugnei todos os capítulos da decisão. Então a pergunta que eu faço aos senhores é objetiva. Nesse primeiro momento, eu posso abandonar alguma tese minha, ou eu tenho que, quando eu entro com recurso especial, impugnar todos os capítulos da decisão? E nesse segundo momento, acho que a resposta já é conhecida, porque a jurisprudência do STJ, o STJ decidiu isso recentemente por sua corte especial, né? Já cristalizou o entendimento de que é necessário. Mas nesse primeiro momento, eu preciso impugnar todos os capítulos do acordo para o meu recurso especial ser conhecido? A pergunta objetiva, a resposta objetiva. No primeiro e no segundo momento você pode fazer o que você quiser. Quem está errado? O STJ. Jurisprudência defensiva. Agora colocaram no CPC, eu não posso desistir de um recurso que foi escolhido como paradigma para repetitivo. Se foi escolhido como paradigma, é que tem 1.000, 2.000, 3.000, por que eu não posso desistir do meu? Segundo, em direito material, renúncia e desistência são, digamos assim, manifestações não receptícias. Eu não preciso de autorização do réu, da parte contrária, muito menos de juiz e tribunal, para desistir, para renunciar. Eu não preciso. Mas o juiz tem que homologar. A homologação é uma coisa belamente formal. Homologo a desistência. É praxe judiciária, não é direito. O direito eu disse, não, eu renuncio, toritor question. Não existe mais possibilidade de o tribunal falar, não homologo a sua desistência. Mas o STJ ficou muito agastado, a Nancy e o Sidney Bennett, lá atrás, o Bennett já saiu do STJ, porque uma determinada empresa desistiu de um recurso que tinha sido escolhido como paradigma para repetitivo. O STJ ficou indignado. Como tal? Nancy e Bennett. O ministro Noronha, que hoje é o presidente, falou, de jeito nenhum, vocês estão tudo errado. Né? Pode desistir, pode, evidentemente que pode, pega outro. Por que você ficou bravinho? Ficou bravinho, ficou com sustentabilidade. Eu vou ser obrigada a sustentar um recurso. O que eu vejo como possível, e está na lei hoje, é que a tese, a questão jurídica embutida naquele recurso cuja desistência ocorreu, ela prossiga para que se firme uma tese. Mas tem que pegar outro, cara. Porque senão como é que vai ter uma decisão sobre um recurso que não existe? Sobre nada. Não, mas tem não pode. A gente não pode decidir em tese. Não é órgão de consulta do Poder Judiciário. Nem tudo que está dentro do CPC é constitucional e lógico. E nem tudo que a Corte Especial do STJ, o plenário do Supremo resolve, está certo. Até porque são obras humanas, mas eu estou dizendo, a minha opinião, não a deles. Eu acho que há hipótese em que o interesse público justifica, por exemplo, quem pode estar na linha sucessória para a presidência. Se houvesse desistência ou a perda do objeto daquele recurso, tal como ocorreu com um determinado parlamentar. Sim. Houve a perda do objeto, porque saiu da linha sucessória, e deveria se prosseguir para se chegar a uma conclusão, que isso é útil à nação brasileira, para se chegar à conclusão de quem pode e quem não pode, tanto é que prosseguiu, e se firmou uma tese, não pode quem está na linha sucessória da presidência, e acabou. Mas o recurso já tinha perdido o objeto. Agora eu pergunto o seguinte, a Constituição autorizava isso? Porque a Constituição fala, olha, o Supremo pode conhecer em recurso extraordinário para a matéria. Se é recurso, é rejulgamento. Como é que ele vai rejulgar uma coisa que não existe? Que não existe. Que não foi devolvida a ele. Com todas as vênias do mundo, de que é importante no Brasil e tal. Que eu acho tinha que ser lei. Mas com todo respeito, para mim, é prestigiar mais a forma em detrimento da substância. Não. Acho que é uma separação de poderes. O devido respeito. Olha, Rui Barbosa tinha. Nós estamos debatendo, cada um tem a sua opinião, não tem problema nenhum. Mas o Rui Barbosa que dizia, né? Não era ele bem, era o Aristóteles que falava isso, mas depois foi repetindo. Ficou conhecido como do Rui Barbosa. Tá bom, vamos admitir que era verdade. Tá bem. O pensamento é que importa, não importa de onde vem, né? E falou assim, a liberdade escraviza. A lei liberta. A lei é a regra do jogo, tá lá. Não é positivismo.
exatamente. É regra do jogo na democracia Exatamente. que funciona assim. Né? E agora tem uma coisa jocosa que eu vou falar, mas que está gravando, você não pode falar. Hoje em dia, a rede social está complicadíssima. O professor que fala alguma coisa, o aluno está tudo ali, ó, gravando. Complicado, né? Se fazer piada politicamente incorreta, tá, não pode. Mas eu estava numa sessão solene de um lançamento de um livro, e determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, não vamos falar quem, deu em uma sessão solene na Universidade de São Paulo, uma sala da congregação, vários professores, ex-ministros, estava lá o Celso Laffer, vários professores e pessoas de grande renomeada do Brasil. Esse ministro vem e fala, não, mas como já dizia o grande filósofo, como é que é o nome dele? Renato Russo, do Legião Urbana, grande poeta, não resta dúvida. Como já dizia o Renato Russo, isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. O exemplo foi do Renato Russo que teria falado isso. O Celso Laffer, ele saiu da sala, ele fez assim, olhou para os outros, levantou e foi embora. Eu falei assim, como que o ministro do Supremo não sabe que primeiro é o Aristóteles, depois São Tomás de Aquino, depois o Rio Barbosa. O Renato Russo está dizendo, no final... Eu acho que provavelmente... Tá no final da cadeia. O último antes de ser o Pode até ter falado, né? Mas então não é positivismo isso de... o que é positivismo? Dizem que o Kelsen é positivista. De que positivismo estamos falando? Na minha visão, o maior jurista do século XX... Até para uma partida de futebol a gente precisa de regras pré-estabelecidas, que dirá para viver em sociedade. Para terminar, Zé Roberto, esse raciocínio da coerência, das opiniões, etc., Suprema Corte Americana. Quando alguém é indicado pelo Presidente da República, essa sistemática é a mesma nossa aqui, vai ser arguído pelo Senado, sabatinado. É horário nobre de televisão. O país acompanha, para ver aquilo. Bom, passou na sabatina, fizeram pergunta, o senhor é contra o aborto ou a favor? Sou contra. O senhor é a favor da liberação das drogas ou não? O cara dá uma opinião. Se ele, ao julgar, falou que é contra o aborto e vai lá e aprova alguma coisa de aborto, dá impedimento, impeachment para ele. Então a pessoa entra com impedimento e o ministro, o Justice é demitido da função, porque ele, quando foi arguído, disse que ia fazer uma coisa e fez outra. Aqui no Brasil tivemos várias dessas do ministro Fachin, do ministro Barroso e tal, e nenhum deles foi impedido. Ou seja, a gente é um país de tupiniquim, não, aqui não é país sério. Né? Fosse um país sério, por que o ministro é ele, aquela pessoa eleita ministro, ou nomeada? Porque ela tem a posição X. Todo mundo conhece a posição dela. Agora vai lá para o tribunal, o cara fala exatamente o contrário. Né? Então aquilo não era esperado pela população. A população não espera aquilo. O tipo da confiança. Entendeu? Exatamente. Por isso que numa democracia séria como é a americana, se o sujeito fala uma coisa e faz outra, até logo, está fora. Né? Mas aqui a aprovação do Senado é mais um carimbo. Formal, né? Um carimbo. É um carimbo, né? Não é... O país não para ver uma... Não para. Não é importante isso. Bom, professor, acho que estamos chegando ao fim da nossa conversa. Gostaria de agradecer muito ao senhor. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês. Que bom. Então fica. Nós também. Olha, vamos dar no fechado. Hein? Nós também. O diálogo sempre é bom, lógico. Mas fica então o de vez em convite. quando fica um pouco acalorado aqui. Mas Fica faz o parte. convite para o senhor voltar. Quer dizer, podemos fazer uma outra conversa sobre esse mesmo tema, que a gente não conseguiu esgotar, longe muito disso, ou outro tema que o senhor venha a preferir. Tá? Mas, de qualquer maneira, agradeço a participação também dos colegas e todos os presentes. Obrigado.